Shalom. Todos vocês já aprenderam o que é Shalom. E glória a Deus. A bênção do Senhor está sobre sua casa. A prosperidade do Senhor. Nada quebrado, nada faltando, né? Nada destruído. Prosperidade total. Nós entendemos que quando nós entendemos a palavra, quando nós compreendemos e discernirmos aquilo que Deus quer falar comigo, com você, claro, nós somos bem-aventurados, né? E Deus, ontem, logo de manhã, eu acordo e Deus coloca uma palavra no meu coração, e o pastor depois fala para mim trazer uma palavra. Eu já tinha uma palavra no meu coração, Jesus falando comigo, filhinhos, sabe, chamando a gente de filhinhos, pastor Daniel, gostoso, né? Aí ele dá um alerta para nós que somos filhos dele, aqueles que são filhos do Senhor. Ele dá um alerta para os filhinhos. E quando eu comecei a pensar, mas são tantas as palavras de filhinhos, né, na Bíblia, tantas palavras que Deus chama a gente de filhinhos. É tão gostoso, né, quando você tem essa palavra de ser chamada de filhinhos. E lá no 1 João, primeiro livro, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 2, no versículo 18, olha que gostoso, quando ele começa a dar um alerta sobre os dias em que nós estamos vivendo. Olha só que interessante, parecia que o apóstolo João, ele estava aqui em Mogi das Cruzes. Primeira carta ao João, capítulo 2, no versículo 18, esse apóstolo só pode falar de amor quem foi amado. Não é assim? Concorda comigo? Só fala de amor quem recebe amor. E João, esse apóstolo, ele tinha um carinho, um amor muito grande. Ele amava tanto a Jesus, ele era conhecido como o apóstolo do amor. E ele, com muito cuidado, com muito carinho, ele traz uma orientação aos filhos de Deus. E eu quero trazer nessa noite, vamos ler aqui, uma palavra um tanto expositiva, para que a gente possa entender as entrelinhas do que o apóstolo João, ele vem nos dando aí uma bela orientação e mostrando para nós uma explicação e uma orientação contra o anticristo. No versículo 18, começando aqui, ele fala assim: filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que é já a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho também não tem o Pai, mas aquele que confessa o Filho tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouvistes permaneça em vós. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam, e a unção que vós recebestes dele
fica em vós, e não tendes necessidades de que alguém vos ensine, mas como a sua unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira, e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permaneceis. Até aqui. Eu estou bem rouco, mas eu acredito que eu consigo terminar. Esse apóstolo abençoado de Deus, quando eu estava lendo essa palavra, eu falei: Senhor, que interessante. A gente lê várias e várias vezes a palavra, mas quando você começa a olhar a palavra com mais detalhe, você começa a perceber as nuances, né? E as entrelinhas do que o Espírito quer trazer para mim e para você. Ele faz um contraste entre o crente cheio da unção e o crente que se afasta de Deus. Olha que interessante, são tudo crente. O crente que tem unção e o crente que se afasta do corpo, né? São tudo crente. Hoje nós vemos esses crentes, para a gente começar aqui a entender o que eu quero falar nessa noite. Eles têm vários nomes hoje. Tem os crentes desigrejados. Você já viu falar nisso? Não, os crentes desigrejados. Eles não precisam de igreja. Eles não precisam ser lixados, né? Eles não precisam ser lixados. Para conviver com o pastor Mário, de repente você vai falar: poxa, eu não imaginava que o pastor Mário era assim. Ele tem algumas manias que eu não concordo. Só o pastor Alexandre sabe disso, né? O pastor Alexandre sabe disso. Ele é meu pastor, ele tem que me aguentar, não é? Ele está ouvindo, ele vai falar assim: sei disso. E eu sou teu pastor, eu tenho que aguentar muitas coisas que de repente eu não concordo. Tem coisas que você não vai concordar comigo, mas você vai falar: eu amo ele, porque você tem a unção. Eu vou falar um pouco sobre isso, essa questão da unção. Você vai começar a entender por que nós nos reunimos, e por que nós, crentes, conseguimos nos reunir à noite. Olha só que legal, estarmos aqui adorando ao Senhor juntos. Por quê? Tem o crente que tem unção, e tem o crente sem unção. E o nosso apóstolo, com muito cuidado, com muito carinho, ele vem chamando a gente de filhinhos, para começar a mostrar essa questão. E aí no primeiro versículo, ele já começa a falar lá: filhinhos, é já a última hora. E nessa questão dos filhinhos, olha só que interessante, ele usa um termo carinhoso, indicando que está falando com os cristãos como que um pai espiritual. E ele chama você de filhinho. É como nós temos nossos filhos, e quando você quer chamar a atenção do seu filho, fala: filhinho, poxa, eu queria que você entendesse isso. Ou quando muitas vezes nós temos os nossos discípulos, como hoje nós temos os grupos familiares, que é o GK, muitos que já caminham com a gente há mais de 3 anos, a gente tem aquele cuidado de pai, aquele cuidado de chamar aquele discípulo. Muitas vezes eu não tenho esse cuidado de falar filhinho, mas acho que a forma com que eu trato eles, talvez eles se sintam como meus filhos, ou como filhinho, como aquele cuidado que a gente está sempre trazendo para orientar. Ou muitas vezes quando o pastor Alexandre, a pastora Marinês chegam com aquele cuidado e procura uma palavra para falar com você, e você entende que, poxa, ele está tendo um cuidado para falar comigo, ele está usando alguns termos, né, para não me machucar, mesmo que
eu estou todo rebelde. E ainda ele tem, usando um termo, né, uma palavra, como nossos filhos muitas vezes, ele está errado, mas você chega, que palavra que eu vou falar agora nessa hora desse, né, desse furor, na raiva, do nervoso. A vontade é chegar e espancar, bater. Mas aí você busca essa unção do Espírito Santo. Aí você vai fazer o quê? Você com carinho, filhinho, não é bem assim. E esse apóstolo tão carinhoso, ele começa essa explanação, esse texto, esse assunto, ele começa a tratar dessa forma, já falando que nós já estamos na última hora, então não há tempo de nós ficarmos aqui se debatendo, ou até mesmo tentando achar alguma conversa, ou algum assunto, para atrapalhar esse desenvolvimento do Senhor. Ele fala, é já a última hora. Isso significa que necessariamente que o mundo acabaria em breve. Não que de repente o mundo está acabando, não, é já a última hora, então aí vai gerar um pânico. Eu estava no centro de São Paulo, essa semana, e nós estávamos exatamente no Brás. E já estava no finalzinho da tarde. Eu nunca tinha recebido no meu celular, não sei se você já recebeu, um alerta. Alerta, vai chover e chuvas, tempestade, não sei o quê. Pensa uma pessoa que tem medo de água. Pânico de piscina, mar. Quando já começa a chover, eu já fico pensando nas enchentes, meu carro parar. Pensa, eu já comecei a ficar em pânico. E nós estávamos no meio lá, eu e a profeta, ela gosta de andar, ver coisas e tal, né? Falei, vamos lá que, né? Pelo menos você vai ficar feliz no parquinho lá, né? Das compras lá. E nós tínhamos deixado o carro bem distante. E vem o alerta. Eu nunca tinha recebido aquilo. Daqui a pouco eu vejo todo mundo andar rápido, correr. Aí eu comecei a ficar apavorado. Meu Deus, acho que realmente vai cair chuva. E, para mim, o mundo ia acabar. A gente fica assistindo esses Netflix da vida aí, que vem tsunami, que a água vai inundar tudo. Pensa nesses filmes de terror. E quando você vê esses alertas, querido, todo mundo correndo, todo mundo desesperado. Aí eu nunca tinha visto aquilo, o gordinho começou a correr desesperadamente. E a profeta corre muito mais rápido. Espera aí, morena, espera, morena. E a coisa parecia que ia acabar o mundo, querido. Mas, se você for pensar, o apóstolo não estava se referindo a uma coisa que ia acabar o mundo. Era mais ou menos isso, era só um alerta. O que ele estava chamando a atenção aqui é exatamente de um alerta, que nós temos que nos apressar. Por quê? Por que ele fala? Mas sim, que vivemos no período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, onde a manifestação do mal está presente. A manifestação do mal, ela está presente. Hoje nós olhamos o nosso país, o que está acontecendo na política, o que nós presenciamos agora em Israel, as guerras, aquela perseguição. No mundo em guerra, o que nós estamos observando? Se você olha para a palavra de Deus, você começa a perceber que nós estamos vivendo esse período do mal, né, pastor? Esse período do mal. Há uma chamada de atenção, e que você tem que se despertar, e correr. Por quê? As pessoas que vivem ao seu redor, as pessoas que estão próximas de você, sua família, seus amigos, você tem que dar um alerta para eles. Você tem que alertá-los que a vinda de Cristo está perto. E quando esse apóstolo, ele estava trazendo essa revelação, é como se ele já estivesse vendo isso acontecer. Parecia que ele estava ali, né, na esquina, e falou: pastor, chega lá e conta essa história. E se a gente começar, como a gente está aqui lendo,
e fazendo essa reflexão, você percebe que parece que ele estava com a gente, conversando com a gente. Ó, aviso, traga essa mensagem hoje à noite, porque é um alerta para que a igreja fique ativa. E olha o que aconteceu hoje aqui, esse direcionamento espiritual. O que está acontecendo na sua casa? Quais as guerras que você está passando na sua casa? Quais os problemas que estão passando na sua casa? Nós vemos que há muitos problemas espirituais, emocionais, na empresa, enfim, vários tipos de problemas que muitas vezes nós ficamos encurralados diante de uma situação. Mas o apóstolo, ele começa a dar um sinal aqui para nós. E aí ele fala, mais na sequência ele fala assim, ó, filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, como vocês já têm ouvistes que vem o anticristo. Vocês já pararam para ler e perceber, como eu estou lendo agora aqui? Eu estou fazendo questão de fazer essa leitura expositiva, para que você comece a fazer essas leituras na sua casa. Começa a pegar o texto, e começa a fazer essa leitura. Você começa a perceber coisas que a gente não para analisar. E aqui junto com você, ele fala, ouviste que já vem o anticristo. A igreja já havia sido ensinada sobre o futuro. Até mesmo naquela época, Jesus já ensinava sobre o futuro. Nós vemos os ensinamentos de Jesus, Mateus e vários outros textos na Bíblia, Jesus ensinando sobre os finais dos tempos. E aí ele continua falando que haveria de vir um grande opositor, esse anticristo. E aí ele vem com mais um alerta, e ele fala assim, também agora, muitos se têm feito anticristos. Olha que interessante, agora, nesse momento que ele estava citando, lendo, ele estava dizendo que muitos já se têm feito anticristo. O que ele quer dizer com isso? João fala aqui, João não só fala apenas de um único anticristo, mas de muitos indivíduos que se levantam contra Cristo. Eles negam a verdadeira fé e distorcem a doutrina cristã. Esses anticristos estão entre nós. É triste dizer, mas eles estão entre nós. Não só aqui na Koinonia. Talvez fala assim, pastor, mas você está me acusando? Não, porque pode ser que você que está aqui hoje não é assim. Mas quantos que já entraram aqui assim? Quantos que estão entrando na igreja agora de Jesus, no mundo, distorcem a verdade? Quantos que falam contra Cristo? Se eu pedir para você levantar a mão, quantas pessoas que você já foi falar de Jesus, que ele fala assim, eu não acredito muito em Jesus. Ou de repente, quando você vê que tem que fazer uma atividade na igreja, que tem que fazer um evangelismo em massa na igreja, nós falamos que amamos a Cristo, mas a ordem imperativa de Jesus, ide, ensinai e fazer discípulos. Ide, ensinai e fazer discípulos. Aí o que acontece? Não, mas eu sou, desculpa aí Bruninho, não tem nada a ver não, hein? Os levitas aí. Mas eu sou músico. Eu sou, né? Eu sou músico, né? Eu canto, né? Eu canto. Por que eu vou ter que evangelizar? Ah não, mas eu sou diácono da igreja. Isso daí é para o evangelista da igreja. Ah, eu sou profeta. Eu não preciso evangelizar. Mas qual é a ordem imperativa? Ide, ensinai e fazei discípulo. Essa ordem de Jesus é para quem? É para uma pessoa? Ou é para todos nós? É para mim, para você, para todos nós. Ele não falou se você, quem é você? Se você é isso, ou se você é aquilo, se você é... Não, querido, ele chegou e disse o seguinte, é todos, ide, ensinai e fazei discípulo. O que você aprendeu aqui? Tem uma regra dentro do GK, tem um programa, um projeto do GK, que eu ensino lá,
que você, uma vez que você chega aqui na igreja, o que você está ouvindo? Uma palavra, não é isso? Hoje está ouvindo a palavra com o pastor Mário, com a profeta, com o pastor Alexandre, enfim, você ouve uma palavra. Essa palavra que você aprendeu, essa palavra que você teve uma instrução, pensa numa pessoa que nunca ouviu uma palavra de Jesus, e você já aprendeu que já é a última hora. Nós estamos vivendo um momento que muitos já se têm feito o anticristo. Olha só que interessante, você já aprendeu isso, porque eu já falei isso agora. Para quem nunca ouviu isso, e você só falar essas 3 palavrinhas, você já sabe muito, 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 muito mais do que essa pessoa que nunca ouviu. Você concorda comigo? Quem nunca ouviu, você falou essas 3 palavras, você já sabe mais do que ela. Então você já pode evangelizar, você já pode ir e ensinar e fazer discípulos com essa palavra. Quantas palavras nós temos ouvidos durante 7, 8 anos que nós estamos aqui? É uma escola, você já é formado, você já é um bacharel, um catedrático nas Escrituras Sagradas. Quantos ensinamentos o pastor Alexandre tem ensinado? Quando caiu o YouTube da igreja, né? O pessoal entraram lá, hackearam o nosso YouTube. Tem mais de 800 ministrações lá. Então, nós já estamos extremamente preparados para levar o evangelho para essas pessoas que estão lá fora. E um detalhe, nós já conseguimos aqui detectar quando uma pessoa, ele é um crente cheio da unção, e um crente que não tem unção. Um crente que está fazendo o ID de Jesus, e um crente que não está fazendo o ID de Jesus. E o João, ele quer mostrar exatamente isso, quando ele fala que dentro de nós são muitos indivíduos, muitos já se têm feito. O que ele quer dizer com isso? Que muitos que falam que amam a Jesus, mas não falam de Jesus quando está perto dos amigos, tem medo de falar de Jesus. Parece que Jesus, será que eu vou falar para essa pessoa de Jesus? Como que está o coração dessa pessoa que diz amar a Jesus, que diz querer entrar no céu e morar com Jesus eternamente? Como que é esse coração? Aí nós conseguimos balizar, nós conseguimos colocar diante de uma situação, um paralelo. Qual é a sua coragem de manifestar a Cristo aonde você está? Para que você não seja reconhecido como aqueles que se têm feito um anticristo. Olha como é sério isso. Você percebe? Que é uma nuance, é uma coisa tão sutil, que a gente acaba sendo contra, quando nós não manifestamos de verdade aquilo que acreditamos. E ele chama a nossa atenção para essa situação. E olha só, para fechar esse versículo, olha só, isso é um versículo. Por onde conhecemos que é já a última hora. Aí que está a questão do versículo, quando ele fala e ele mostra por que já é a última hora. Por que já é a última hora? Por quê? A multiplicação desses opositores de Cristo confirma que o tempo final já começou. Porque muitos que dizem ser de Cristo não afirmam que são de Cristo, não luta pela causa, não manifesta o Cristo, não fala do Cristo, tem medo de falar do Cristo, se acovardam na hora que tem que falar de Cristo. Entende, querida?
E ele começa com uma ministração chamando de filhinhos, falando: queridos filhinhos, olha só, vocês têm que tomar cuidado, porque é nessa sutileza que o mal está entrando dentro da igreja. É nessa sutileza que muitos se têm feito anticristo. Muitos se têm feito anticristo. Quando nós esperamos que o anticristo, ele vai vir de Roma, ele vai vir, né? Todos os teólogos aí, sou teólogo, muitos vão vir falando assim que Jesus, o anticristo vai vir não sei das quantas, vai vir sentado, não sei o que lá. Querido, o anticristo, ele já está entre nós. É aquele que não manifesta Cristo, é aquele que tem vergonha de falar de Cristo, é aquele que está na igreja e fala que é de Cristo, mas tem vergonha do Cristo que carrega. Por que não sobe aqui no altar? Porque tem muitos que têm medo de falar. Se eu chamar alguém para vir pregar aqui agora no meu lugar, eu estou rouco, se eu indicar aqui, para vir aqui agora pregar, falar do Cristo que você carrega, você viria agora aqui me substituir? Esses são os desafios, queridos. Parece simples, mas é simples, né? Parece, mas é simples. Quando nós amamos a Cristo, quando nós manifestamos a Cristo, nós temos que, aonde nós estivermos, não importa, mas eu sou fulano de tal, na sua atividade profissional, querido, é aí que Deus te chamou para você ser usado. Eu jamais vou conseguir entrar na área que você atua, se é no escritório, se é na engenharia, se é na mecânica, não importa, é nesse nível que Deus te chamou para manifestar o Cristo. E é isso que o nosso querido apóstolo João, ele vem trazendo uma exortação para mim, e uma exortação para você, para nós despertarmos, para nós ficarmos atentos com relação aos últimos dias. O que está acontecendo nesses últimos dias é já a última hora, querido, porque muito se tem feito, mas, queridos, anticristos entre nós. E no versículo 19, ele chama mais um pouco da nossa atenção, quando eles falam: saíram de nós. Esses daí saíram de nós. Esses falsos mestres, antes estavam entre os crentes, mas depois se afastaram. É aquele que estava aqui com a gente, eu falo com nós aqui, porque nós representamos um corpo de Cristo na terra. Eles estavam entre nós, mas hoje você encontra ele na rua, ele conhece a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ele foi bacharel, ele é teólogo, ele é conhecedor da palavra, está na internet, está em todos os lugares, esses anticristo. Aqueles que manifestam contra a verdade, distorcem a palavra. E se você não tem conhecimento dos mandamentos e da palavra, você se distorce. Por isso é importante analisar a palavra, estudar a palavra, fazer da palavra o seu arroz com feijão, o seu café da manhã. Você tem que se alimentar da palavra, para que esses falsos mestres que saíram de nós, não pegue você num caminho de bermuda, né? Que a gente fala de calça curta, que não pegue você no meio do caminho, gaguejando, porque você não sabe se defender das mentiras, das falácias, das retóricas. Mas ele diz aqui: mas não eram de nós? Mas não eram de nós? É tão interessante quando você pega essas palavras, você fica assim: mas eram de nós o quê? Mas não eram de nós? Aí quando você lê, você fala assim: mas por que dirá de nós o quê? O fato de terem saído mostra que nunca foram verdadeiros crentes. Eles eram de nós, mas o fato deles terem saído do nosso meio e hoje começar a te atacar, começar a me atacar, começar a falar de você,
como nós vemos hoje você liga, você põe aí na internet, você vê vários falando coisas absurdas, mas eles eram de nós, eles se desviaram da verdade, e hoje, nesses últimos dias que nós estamos vivendo, eles começam a atacar, como que se eles fossem os verdadeiros e você fosse o falso. Por que essa mensagem nessa noite, pastor? Porque Deus quer que você fique atento, que você fique alerta, porque esses que eram entre nós, que eram de nós, eles estão aí todos os dias falando, eles falam muito, enquanto nós calamos, o mundo está falando, e esses que eram de nós, eles continuam falando, querendo tirar você, desconverter você. Por isso a igreja muitas vezes ela está apática, ela está fria, ela está com medo de avançar, com medo de evangelizar, com medo de fazer aquilo que Jesus falou para nós fazermos. E aí João ele fala assim, se fossem de nós, ficariam conosco. O que ele quer dizer? Aqueles que realmente pertencem a Cristo, permanecem na fé. Isso destaca a perseverança dos santos. Cara, queridos, você que está perseverando, você que está firme, na fé, lendo a palavra, orando, buscando, aqui, você é o diferencial. Esses que saíram, eles perderam a fé. E é triste, quando nós, na nossa caminhada, começamos a esfriar, começamos não mais crer no Espírito Santo, começamos não mais ter alegria de estar entre nós, começamos a querer ficar mais em casa, mas aqui em casa eu estou mais tranquilo, aqui em casa eu tomo um suquinho, e eu estou ouvindo o pastor Alexandre, o pastor Mário falar, e aí começa a se esfriar, e começa a abandonar a fé. Mas nós que estamos aqui, perseverando na fé, perseverando nessa garra, trazendo pessoas, tem uns jovens aí, focado em evangelizar, trazendo jovens, os cultos de jovens estão bombando, crescendo, estão animados, estão focados, estão permanecendo na fé. Tem alguns irmãos também que estão fazendo isso, trazendo pessoas, evangelizando, falando. Isso, querido, permanecer na fé, combater aqueles que estavam entre nós, porque são dias difíceis, nós estamos vivendo os últimos dias. E aí, o nosso apóstolo fala assim, mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. A saída desses falsos mestres serviu para revelar quem realmente pertencia a Deus e quem não pertencia. Vai chegando o dia, vai chegando a hora que nós vamos percebendo aqueles que realmente são de Deus. É aqueles que permanecem, é aqueles que não se desviam, é aquele que mesmo com luta, ele permanece. Aquele que, não quero dizer muitas vezes, que você mudou de cidade, aí você saiu daqui, ou você tem que fazer uma mudança de local, não tem como você congregar aqui. Eu estou falando de pessoas, não só aqui dentro da Koinonia, mas dos cristãos no mundo. Eles estão se afastando do corpo de Cristo, e se fazem mestres, ensinando palavras que distorcem a verdade. Essa é a orientação do nosso apóstolo João. Esse é o cuidado com que ele traz essa mensagem de últimos momentos, de últimos dias. São os dias difíceis, que ele quer dizer. São dias que hoje você está vivendo, pode ser um dia difícil.
Um dia que você está sendo perseguido por palavras, por pensamentos, como a pastora mesmo pregou aqui, com ataques mentais, quantas lutas dentro da sua casa, com filho, com marido, com empresa, com negócios e com um monte de situações. São dias difíceis, ataques que você fala, eu não consigo, eu não vou suportar, eu não vou conseguir. Mas o apóstolo chama a nossa atenção a sermos irmãos da fé. E aqui no versículo 20 ele fala assim: e vós tendes a unção do santo. Era aqui que eu queria chegar. E sabei todas as coisas. Olha que interessante. Quando você fala de unção, é diferente de ungido. Vocês sabiam disso? Que a unção é diferente. A unção é diferente do ungido, pastor? Sabe que tem diferença? Parece a mesma coisa, né? Você olha na palavra de Deus, você olha na Bíblia inteira, você vê os reis sendo ungido, não é? Joga óleo, molha ele todo de óleo. Isso é ungido, né? Os reis, né? Quando vai reinar, enche ele de óleo, pega aqueles chifres de carneiro e joga óleo. Quando o profeta vai ser consagrado, enche ele de óleo. Quando o pastor vai ser consagrado, graças a Deus que eu sou careca, caiu tudo. Mas quem tem cabelo, fica aqueles cabelos tudo cheio de óleo. Isso é um ungido. Isso é ungido, querido. Agora a unção, que o nosso apóstolo, ele chama a nossa atenção aqui, e vós tendes a unção dos santos. Ele refere-se ao Espírito Santo, que habita nos crentes e lhes dá discernimento espiritual. Essa unção que ele fala aqui, é esse Espírito Santo de Deus que está dentro de você, querido, que faz você discernir entre o que é correto e aquilo que não é correto. A unção, muitas vezes você tem aí, né? Você foi ungido. Nós vemos um homem, um rei, que foi ungido, foi separado. Durante 2 anos ele reinou cheio do Espírito, Saul. E durante 38 anos, ele reinou só com ungido, porque o Espírito saiu dele. É isso que eu estou querendo dizer. Pessoas que podem estar dentro da igreja, aceitou Jesus, está firme com Jesus, está ali, firme com Jesus. Mas o que acontece? Cadê a unção? Cadê o Espírito? Cadê o Espírito que dá discernimento? Aquele Espírito que te dá um fogo. Jesus, quando ele foi lá ser batizado por João Batista, o que aconteceu com ele? Desceu uma unção sobre Jesus. O Espírito Santo desceu sobre Jesus. E ali ele foi cheio do Espírito Santo. E ali começa toda uma trajetória. Querido, quando você aceita Jesus, você precisa receber o fogo. Você precisa receber a unção do Espírito Santo. Você precisa buscar esse Espírito Santo. Que você não fique só ungido no batismo das águas, no batismo da salvação. Você já é salvo, querido. Você já tem o Espírito Santo de Deus aí em você, porque você já foi batizado, você aceitou o Espírito Santo, tem o Espírito Santo aí. Agora você precisa dessa unção, para você poder ter coragem, para falar de Jesus. Se você ainda não está tendo coragem de falar de Jesus, se você ainda não está tendo coragem de evangelizar, se você ainda não está tendo coragem de orar, colocar a mão sobre o enfermo, e orar por ele quando você vê que a pessoa está enferma, você precisa dessa unção, você precisa desse Espírito Santo de Deus na sua vida, querido. Você precisa entender essa diferença.
que nesses últimos dias nós estamos vivendo momentos em que as pessoas, elas estão lá na igreja, mas se você for ver o testemunho que ela dá, você fala nitidamente, que os testemunhos que ela dá, está sem unção, não é testemunho de Cristo, ela não testemunha Cristo, ela testemunha as emoções dela, testemunha várias coisas, menos a Cristo, que é o que ele chama a nossa atenção. Filhinhos, fique atento, é já a última hora, não temos mais tempo de ficarmos aí, é hora de nós nos enchermos da unção e avançarmos. O que nós estamos esperando? Por isso nós precisamos entender que nós precisamos dessa unção do Espírito Santo, nós precisamos dessa diferença, entender essa diferença. Aqueles que estão entre nós, por isso que eu disse logo no começo, esses anticristos estão entre nós, e nós temos que nos avaliarmos, e contrastar essa situação, e verificar se realmente, em que nível eu estou, em que posição que eu estou, quem realmente eu sou dentro do reino de Deus, qual é o meu desafio aqui dentro desse reino, eu fui chamado para quê? Fui chamado para ser mais um no corpo, sentar, esquentar a cadeira? Não, querido, você foi chamado para evangelizar, você foi chamado para profetizar, você foi chamado para fazer diferença nesse mundo, essa é a verdade. E ele fala que vós tendes a unção e sabeis todas as coisas. Então quer dizer que eu sei e você também sabe. Nós sabemos todas as coisas. Nós temos o discernimento. Olha que legal. Ele fala isso, filhinhos, vocês sabem tudo. O que está acontecendo comigo e com você? Não significa que os cristãos são oniscientes, ou tem toda a onisciência, mas que através do Espírito Santo, tem discernimento suficiente para reconhecer a verdade e evitar enganos. Aí que está a bênção e a palavra do nosso apóstolo João. Ele fala que você tem o discernimento, você tem o Espírito dentro de você, você precisa dessa unção, para que você possa discernir a diferença de uma pessoa que está trazendo uma palavra de engano, de uma palavra que realmente vem do céu. Quanto que você sabe, se eu estou aqui te enganando, ou se eu estou te trazendo uma palavra de verdade? Quanto que você está sabendo, quando você liga a tua internet, ou quando você está ouvindo um pastor que você nunca viu na tua vida, ou quando que você nunca soube da vida dele, nem como que ele é, se ele é um homem de Deus, se não é, não, mas ele está falando muito bonito, ele é um coach, ele é uma pessoa que tem uma oratória excelente, né? Ele consegue ter uma fala muito bonita, e na internet os caras colocam aquelas vozes, né, bonita, coloca um som, né, o Décio sabe muito bem disso, como coloca o som para ficar bem, né, e fica uma voz linda, maravilhosa, e chama a nossa atenção, não é? Tem pregação que é maravilhosa. Agora, querido, quanto que você conhece dessa pessoa, e quanto que você conhece da palavra do Senhor, e você entende, você tem o discernimento de entender se aquela mensagem, ela é de Deus, ela é um engano para a sua vida, ou ela é uma palavra que é realmente de Deus. Eu não estou dizendo que as mensagens da internet são ruins, eu estou querendo falar que o João, nosso apóstolo, está dando uma orientação para nós, e dizendo para nós, você não pode ser enganado, porque você precisa do Espírito Santo na sua vida, você precisa da unção sobre a sua vida, que nós entendemos que a unção é o Espírito Santo na sua vida, para que você possa realmente discernir as coisas, porque tudo já está dentro de você. E fechando nesse versículo, não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira é da verdade. Percebe isso?
Lógico, é claro isso, né? Que nenhuma mentira é da verdade. A mentira é mentira, a verdade é verdade. Agora, quando que nós estamos atentos para saber quando é uma mentira ou quando é uma verdade? E ele faz essas afirmativas, dizendo, não vos escrevi porque não soubestes a verdade. João não está ensinando algo novo, mas reafirmando o que os crentes já conhecem. Eu não estou trazendo nada novo para você também, do que você já não sabe. Nada do que nós pregamos aqui, seja eu, seja o pastor Alexandre, seja você vindo aqui pregar, vai ser para mim mais uma mensagem. Mas muitas das vezes, nós estamos tão desapercebidos, eu falo assim, tanto no mesmo, tanto do mesmo, osmose, tanto do mesmo, que acabamos não nos atentando, e sai ali fora, é enganado no negócio, é enganado na sua empresa, é enganado na sua fé, é enganado nas suas emoções, é enganado em todas as áreas da sua vida. Acaba que muitas vezes o Espírito Santo está falando com você aqui agora, que está à porta um engano, que está à porta algo que vai te enganar. Mas você não entendeu. Mais uma palavra que o pastor Mário pregou. Querido, o que eu estou trazendo é porque o Espírito Santo está falando que você precisa se preparar, porque vai vir uma palavra, vai vir alguma situação que vai te enganar. Claramente, eu não estou falando nada diferente daquilo que o Espírito já falou aqui hoje. Então ele está dizendo, não vos escrevi porque não soubestes a verdade. Porque vocês já conhecem. Agora, só que vocês precisam ficar atentos, porque essa mensagem de hoje é para a sua semana, é para os seus negócios, é para a sua casa, é para os seus filhos, é para o seu marido, é para a tua vida, para que você fique atento, porque nós estamos vivendo momentos difíceis, já é a última hora, querido. Você não tem duas vidas, você só tem uma vida para queimar, você só tem uma vida. E essa vida você tem que estar atento, alerta a todo momento, porque é numa palavra, é uma chave que muda toda a tua história. E por que minha história não muda? Porque você nunca para ouvir. Porque o Senhor chama a nossa atenção, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Querido, eu sou um sacerdote nessa casa. Talvez você não tenha me reconhecido como sacerdote, mas eu sou um sacerdote nessa casa. Eu já tenho entregado mensagens nessa casa. Aqueles que têm ouvido têm mudado a sua história. Situações que pessoas estavam extremamente ruins, mudaram a sua história. Sua casa, sua família. Mas tem muitos que poderiam já ter mudado a sua história. Não ouve que o pastor prega, não ouve que o outro pastor prega, e assim, por osmose, as coisas vão acontecendo do mesmo, e assim vai. E assim vai. Mas hoje o Espírito chama a tua atenção, para que o apóstolo João, ele chamou minha atenção primeiro, falando comigo, não vos escrevi, Marião, porque não soubestes a verdade. Você sabe o que está acontecendo. Aí ele fala assim, mas porque a sabeis. Aí que está o segredo. Como eu já sei, como você já sabe, parece que você não precisa mais ouvir, porque você já sabe tudo, você já conhece. Poxa, pastor, está tranquilo, já sei o que você está falando, está tudo certo, não é assim? Tem hora que a gente não fala assim para o marido, para a esposa, Bisão, tranquilo, né? Já entendi, só que daqui 5 minutos está fazendo tudo errado. E o João está falando a mesma coisa, ele fala assim, eu estou falando porque você já sabe. Os verdadeiros cristãos já conhecem a verdade, porque tem o Espírito Santo. Então essa palavra, querido, só veio reforçar aquilo que eu e você já sabe, aquilo que nós já sabemos. E aquilo que nós já sabemos, quando vem uma palavra para reforçar aquilo que nós já sabemos, é uma afirmativa de que nós temos que continuar posicionados na fé, cheio do Espírito Santo, cheio da verdade. E nenhuma mentira é da verdade. Então aqui,
nós começamos a entender que a verdade de Deus e a mentira dos falsos mestres são incompatíveis. Então, tudo que nós já sabemos, tudo aquilo que nós já aprendemos, os falsos mestres não vão te enganar. Não vão me enganar. Por quê? Tudo que nós já sabemos da verdade que nós temos aprendido nesse altar vai nos respaldar por uma hora que nós formos confrontados com as inverdades desses falsos mestres. E por isso nessa noite Deus tem chamado a nossa atenção. Eu quero só falar uma coisa para vocês. No Novo Testamento, todos os crentes têm unção. Nesse novo tempo, todos nós temos unção. Acabamos de afirmar aqui, só o versículo 2, 20 e 27 desse mesmo texto que nós lemos, ensina que aqueles que pertencem a Cristo têm a unção do Espírito Santo. Pode te alegrar o teu coração, o que significa que são guiados pelo Espírito Santo. Queridos, todos nós, fica tranquilo, você é guiado pelo Espírito Santo. Fica tranquilo, o mal não vai te enganar. Fica tranquilo, porque você tem o discernimento do Senhor. Fica tranquilo, porque o Espírito Santo está em você, e Ele habita em você, e Ele vai fazer de você uma pessoa, um bom evangelista, e uma pessoa que vai trazer a salvação a muitas pessoas. E concluindo essa mensagem, o louvor quiser subir, a pastora vai dar um encerramento. E concluindo aqui a mensagem, João alerta todos nós, os cristãos, sobre os falsos mestres, e nos encoraja a permanecer firmes na verdade que nós recebemos. Ele ensina também que aqueles que negam a Cristo são anticristos, e os que verdadeiros, e os crentes verdadeiros têm a unção do Espírito Santo. Então, querido, nunca negue a Cristo, sempre tenha firmeza, tenha essa unção do Senhor, deixa o Espírito Santo te usar, deixa o Espírito Santo falar com você, em momentos que você, estou me encurralado aqui, Espírito Santo, eu não sei o que responder, dentro de você, busca uma voz do Espírito Santo, com absoluta certeza, o Espírito Santo vai falar com você naquela hora, e você vai dar uma resposta àquela necessidade, ou aquela pergunta, ou aquela situação. O Espírito Santo vai te usar de uma maneira extraordinária, vai te usar de uma maneira tão forte, que você vai ficar surpreendido, porque hoje você sabe a diferença de um crente sem unção e um crente com unção. O crente com unção é aquele crente que tem o Espírito Santo habitando dentro dele, e vocês têm o Espírito Santo, vocês já aceitaram o Espírito Santo, vocês têm o Espírito Santo, vocês carregam esse Espírito Santo, então vocês têm unção, querido, é só usar essa unção, porque Deus vai manifestar através de você, aonde você estiver, seja no seu trabalho, seja na rua, seja onde for. Tem uma necessidade na sua empresa, vai lá no cantinho, fecha a porta, ora, o Espírito Santo vai te dar uma revelação, e Deus vai te dar uma estratégia, que você vai surpreender todos aqueles na empresa, seja na escola, seja em qualquer lugar, na sua casa, com a sua família. Pede ao Espírito Santo, você tem essa força dentro de você. Não fique apático, não fique entristecido, não fique parado, mas invoca o Espírito Santo, e Ele vai te dar força e poder, sabedoria, discernimento, para que você possa vencer essa semana, e até os últimos dias da sua vida, em nome de Jesus. Vamos orar, quero orar por você. Que esse Espírito Santo, ele possa entrar no seu coração. Que esse Espírito Santo, que talvez
Por muitos momentos você achou que Ele não estava com você, que esse Espírito Santo, que você, Senhor, eu nunca senti o Espírito em mim, mas que nessa noite, tudo vem pelo entendimento. Os meus filhos perecem por falta de conhecimento. Agora você não falta conhecimento sobre o Espírito Santo. Você que está nessa noite aqui, agora você sabe que você tem o Espírito Santo. Você pode invocar esse Espírito Santo. Você pode pedir a esse Espírito Santo. Talvez você não tenha sentido mais essa visitação do Espírito Santo, esse calor, essa certeza, essa convicção. Pastor, eu nunca senti isso. Mas começa a buscar Espírito Santo. Começa a buscar esse Espírito Santo. Começa a orar agora aí, querido. Essa noite foi uma noite diferente. Deus trouxe uma revelação à pastora, e ela te convocou aqui para você orar pela sua casa, orar pela sua vida, orar por você, porque é a partir disso que começa a transformação. É a partir de você. Não fique esperando uma oração do pastor, mas ore, porque você tem o Espírito Santo. Clame, porque você tem o Espírito Santo. Há uma dificuldade na sua vida, clame ao Espírito Santo. Ele está dentro de você. Ele quer te ajudar, mas Ele quer ver fé em você. Ele quer que você comece a mexer. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, transforma a minha mente, transforma meu coração. Espírito Santo, me dá esse calor, me dá essa convicção, me dá essa certeza. Espírito Santo, não me deixe enganado. Espírito Santo, me dá esse calor, me dá essa chama, acende essa chama dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que você está dentro de mim. Espírito Santo, eu sei que você pode falar comigo ainda hoje, pode falar comigo agora, pode falar comigo no caminho da minha casa, pode falar comigo no meu trabalho, pode falar comigo na escola, pode falar comigo aonde eu estou. Senhor, eu estou